Alô, comunidade, boa tarde, Brasil. Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo. Quem é que disse que a sexta-feira ia ser calma, né? Quem é que imaginou que poderia acontecer tudo isso nesta sexta-feira? Nós vamos trazer todos os detalhes sobre a ação determinada pelo ministro Alexandre de Moraes e com busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro. Eu tenho a companhia mais uma vez da Laura Couto. Laura, sempre com a gente na atualização de notícias. Tudo bom, Laura? Sextou, Rodrigo. Dia bombando. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberto e Eduardo Moreira do YouTube. Boa tarde para você também que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho. E para você que está nos escutando pela Web Rádio São João em Quixadá e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, Laura. Boa tarde para você que mora nesse país em que um ex-presidente passa a usar um novo item de vestuário a partir de hoje. A tornozeleira eletrônica passa a fazer parte do vestuário de Jair Bolsonaro. A gente não sabe se ele vai colocar a bandeira dos Estados Unidos para enfeitar a tornozeleira. Mas o fato é que Jair colocou um pezinho na cadeia. O pezinho que já está, né, ali com a tornozeleira para impedir que ele fuja. Porque a ideia é essa. Está muito claro que ele estava armando a fuga. E a tornozeleira eletrônica é só uma pequena parte do noticiário bombástico desta sexta-feira, dia 18 de julho de 2025, o ano em que Jair Bolsonaro será preso. Bem, Jair Bolsonaro acordou hoje com uma visitinha da Polícia Federal em sua casa num condomínio, na área do Jardim Botânico, em Brasília. A nossa repórter Heloísa Vilela acompanhou tudo desde a manhã. A Heloísa Vilela segue a postos lá no Supremo Tribunal Federal, participou da entrevista coletiva dada pelo Bolsonaro na saída da polícia e vai trazer para a gente, Elô, um resumo das suas impressões e o clima também no Supremo Tribunal Federal, depois desta medida tomada pelo Alexandre de Moraes e que agora já foi apoiada também por outros ministros. Boa tarde, obrigado pela presença, Heloísa. Boa tarde, Rodrigo. Eu acho que esse é o ponto principal aqui no Supremo. O ministro pediu ao presidente da primeira turma, o Zanin, que colocasse em votação no plenário virtual essa decisão, para ter justamente o referendo dos colegas, para não ficar essa discussão de mais uma vez, foi uma decisão sozinha do ministro. Não, não foi, ele pediu o referendo dos colegas e já se formou maioria aqui apoiando a decisão. O voto do ministro Moraes, o voto do Flávio Dino e o voto do próprio Zanin. Ficam faltando o ministro Fux e a ministra Carmen Lúcia, que tem até segunda-feira para terminar o voto. Mas eu acho que isso é importante, mas a maior notícia do dia foi realmente essa visitinha do ex-presidente Jair Messias à sede, uma das sedes da Polícia Federal, para colocar a tornozeleira. Esse foi o assunto que movimentou não só a capital, mas também o país inteiro, porque se você entra nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp de amigos, parentes e colegas, é só disso que se fala. É um dia que foi muito falado, muito comentado e já rendeu muito meme na internet. Agora eu vou te falar, Rodrigo, ficar ali de cara a cara, ouvindo as mentiras que ele falou, tentando se fazer de vítima mais uma vez, é de embrulhar o estômago, mas é sempre uma oportunidade para a gente questionar e colocar os fatos diante desse senhor que está chegando muito perto de se ver com uma condenação e que pode ser de muitos anos, né, Rodrigo? É isso, Elô. Daqui a pouco nós vamos trazer os trechos dessa entrevista. Inclusive, na minha opinião, você que fez as perguntas mais incisivas, mais interessantes, falou sobre o pendrive que foi encontrado no banheiro da casa dele, questionou a participação dele na elaboração da minuta golpista. Isso tudo nós vamos trazer daqui a pouco. A nossa equipe já fez a edição desse material da manhã. Mas eu queria aproveitar a sua presença, Elô. O que você sentiu? Porque uma coisa é a gente assistir pela televisão e pela internet aqui no ICL. Outra coisa é você que estava ali perto. Não tinha apoiador dele, né? Eu vi um rapaz pulando atrás, comemorando, na verdade, o uso da tornozeleira. Não tinha apoiador. Teve lá o trompetista, e ele inclusive parece que ficou intimidado. O que você sentiu ali na presença do Jair Bolsonaro na saída da PF, Elô?
Olha, Rodrigo, tinha um grupo já pequeno de brasileiros que estavam ali querendo registrar esse momento. Até pediram para tirar foto comigo, alguns com camiseta do presidente Lula. E era a grande maioria das pessoas ali. Eu não vi ninguém gritar nada em favor de Bolsonaro. E eu estava muito próxima do Bolsonaro, então eu vi os braços desse rapaz se agitando atrás do Bolsonaro, ele comemorando. Bolsonaro não viu, mas eu vi, porque eu estava de frente para esse rapaz. E o Bolsonaro terminou a entrevista quando ele ouviu as primeiras notas do trompetista. Assim que ele ouviu, ele encerrou a entrevista e foi embora. E ele estava tocando a marcha fúnebre, né, para o Bolsonaro. Agora, o mais impressionante, Rodrigo, eu te confesso, o mais impressionante, eu tenho que dizer em português claro, é a cara dura do Bolsonaro para repetir as mentiras que ele costuma contar, né? Essa pergunta do pendrive, até o Guga Noblar, que estava também ali comigo, estava bem mais atrás, ele foi o primeiro a gritar a respeito do pendrive, e eu que estava muito próxima do Bolsonaro, aproveitei e gritei mais alto, porque aí ele me ouviu, né? Mas foram outras perguntas também que a gente teve a oportunidade de fazer. Me chama a atenção, Rodrigo, infelizmente tenho que te dizer, me chama a atenção a falta de cobrança por parte dos nossos colegas da imprensa, né? Tem colega que vira para ele, como o senhor está se sentindo hoje? Olha, Rodrigo, realmente me embrulhou o estômago. Diante de tudo que esse homem fez para a história do Brasil, as vítimas da Covid, e a lista é longa, é inacreditável que alguns colegas ainda se comportem dessa maneira, né? Que parece que tremem na frente do bom, não posso dizer do condenado, porque ele ainda não é, né? Mas será em breve. Mas é impressionante a falta de cobrança do réu, né? Ele tem que ser cobrado, né, Rodrigo? O Elô, enquanto você falava, estava aqui na tela a imagem que você descrevia desse homem atrás ali saltando. Se a nossa equipe puder colocar de novo, olha ali, ó. A Elô está ali do lado direito e atrás tem um brasileiro comemorando que o Jair Bolsonaro começa a colocar o primeiro pé na cadeia. Esse pé que recebeu a tornozeleira. Heloísa, a gente tem essa imagem na tela, mas o que a gente pode esperar daqui para frente? Porque eu conversei hoje com um jurista, com o Cacai, e ele me dizia, Alexandre de Moraes poderia ter optado pela prisão de uma vez. Pela prisão, porque havia elementos para isso. É uma coisa gradual, é tornozeleira e está proibido de se aproximar da embaixada. O STF acho que tem todas as condições, se o Bolsonaro continuar provocando, de decretar uma prisão até antes do fim do julgamento. Agora esse caminho acho que está aberto, né? Está aberto, eu acho que está aberto também, e vai depender muito do comportamento do Bolsonaro mesmo, né? Porque ele está proibido de sair de casa num determinado horário, está proibido de conversar com embaixadores, está proibido de usar as mídias sociais, mas não está proibido de dar entrevista, que aliás foi o que ele fez hoje o dia inteiro, né? Ficou dando entrevista para vários veículos depois daquela coletiva ali, logo depois de colocar a tornozeleira. E se essas entrevistas começarem a difundir outras mentiras e continuarem pedindo intervenção política de outro país, que no caso, claro, a gente está falando dos Estados Unidos, continuar pedindo essa intervenção para livrar a cara dele e prejudicar a nossa economia, eu não duvido nada que ele acabe sofrendo uma prisão preventiva para calar de vez essa voz. Agora, a gente sabe que ele tem um preposto lá nos Estados Unidos para fazer isso, né? Que já está fazendo e que, segundo matérias aqui da imprensa brasileira, discutiu até asilo para o pai dele com representantes da Casa Branca. Então não é à toa mesmo que o ministro Alexandre de Moraes pediu essas medidas, né, e que elas foram adotadas e que já tem a maioria do Supremo avalizando essas medidas, porque tudo indicava que Bolsonaro não só se preparava para fugir do país, já tinha um volume de dinheiro grande em casa, né, 14 mil dólares, como também estava insistindo na divulgação de informações que atrapalhem o Brasil, atrapalhem a economia brasileira, como disse o ministro
Flávio Dino, na decisão dele hoje, promovendo um sequestro do país, defendendo um sequestro que, em troca de livrá-lo de uma ação penal, aí sim retiraria as tarifas que o Trump impôs. Então, isso ele disse, isso vai para os livros de história, com certeza. Com certeza. Obrigado, Heloísa Vilela, que está em frente ao Supremo Tribunal Federal, participou com a gente aqui do ICL Urgente, participou durante todo o dia dessa cobertura especial aqui do ICL, especialmente ali naquele momento da coletiva. Foi muito importante ter uma jornalista com o preparo e a coragem também da Elo para estar ali fazendo as perguntas necessárias ao Jair Bolsonaro. E relembrando, só para arredondar aqui, Heloísa, então, 3 ministros da primeira turma já deram a decisão, o próprio Alexandre de Moraes, o Zanin e o Flávio Dino. Então já tem maioria formada, confirmando tudo isso que o Alexandre de Moraes decidiu. Obrigado, Heloísa, pela sua participação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, a Elo ali de frente do Supremo Tribunal Federal participando com a gente. Pessoal, vamos relembrar então, a gente falou aqui rapidamente, mas a gente tem um quadro aqui com as medidas cautelares, esse é o termo técnico, né? Medidas cautelares adotadas pelo Supremo Tribunal Federal, não são medidas só do Alexandre de Moraes mais, porque Zanin e Flávio Dino já tem maioria, está decidido. Medidas cautelares. Bolsonaro está proibido do quê? De manter comunicação com embaixadores e diplomatas. Está proibido de se aproximar de embaixadas. E aí o pessoal da nossa equipe aqui colocou a bandeirinha dos Estados Unidos, porque é para lá que ele pretendia fugir. Está proibido de utilizar redes sociais. Está proibido de sair de casa entre 7 horas da noite e 7 horas da manhã e nos fins de semana. Então tem um pezinho já quase que numa prisão domiciliar durante a noite e durante os fins de semana. E está proibido de conversar com outros réus investigados pelo STF, incluindo o filho golpista Eduardo Bolsonaro. E, por fim, ele está obrigado a usar a tornozeleira eletrônica, a gente deu mais destaque para isso, mas o conjunto de medidas é que é importante a gente observar. Ao impor as medidas restritivas a Bolsonaro e autorizar as buscas nesta sexta-feira, Alexandre de Moraes afirmou que o ex-presidente confessou uma tentativa de extorsão contra a justiça brasileira. Esse é um termo que está no documento, na ordem expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Em sua decisão, Moraes destacou algumas falas de Jair, entre elas uma em que Bolsonaro associa a retirada das tarifas a uma anistia, né? Minimizando a gravidade do que o Trump está fazendo com o Brasil. Então, isso aqui que está na nossa tela, o Alexandre de Moraes colocou como um print na decisão dele para mostrar o que o Bolsonaro anda dizendo, como é que ele anda insuflando outros países contra a justiça brasileira. É um réu, imagine um líder do PCC divulgando, insuflando ataques ao juiz ou à justiça que está julgando esse líder de uma facção criminosa. É o que o Bolsonaro está fazendo. Então, nessa frase, por exemplo, que está na decisão do Moraes, é o Bolsonaro falando, hein? Abre aspas. Vamos supor que o Trump queira anistia. É muito se ele pedir isso daí. A anistia é algo privativo do parlamento, não tem que ninguém ficar ameaçando tornar inconstitucional. Olha a frase do Bolsonaro, o Trump queira anistia. O Trump não tem que querer nada em relação ao Brasil, Bolsonaro. Bom, mas o Alexandre de Moraes usou esta frase para reforçar os argumentos dele para essa medida tomada hoje. Tornozeleira eletrônica e busca e apreensão. Vamos destacar aqui outros trechos da decisão do Alexandre de Moraes, outros 2 trechos. Vamos começar aqui, vamos botar na tela, olha. Agora é o ministro Alexandre de Moraes escrevendo no documento oficial, abre aspas, a conduta do réu Jair Messias Bolsonaro é tão grave e despudorada que na data de hoje, 17 de julho, ontem, portanto, em entrevista coletiva, sem qualquer respeito à soberania nacional do povo brasileiro, à Constituição Federal e à independência do Judiciário, expressamente confessou a sua consciente e voluntária atuação criminosa na extorsão, palavra do Alexandre de Moraes, na extorsão que se pretende contra a justiça brasileira, condicionando o fim da taxação, sanção de Trump à sua própria anistia, disse Alexandre de Moraes. O ministro também destacou o auxílio financeiro que Bolsonaro mandou para Eduardo Bolsonaro
quando o filhote fugiu para os Estados Unidos. Em depoimento no inquérito da trama golpista, Jair admitiu ter repassado R$ 2 milhões via Pix para o filho no dia 13 de maio de 2025. A PGR considerou que essa contribuição em dinheiro para manter o Bolsonaro nos Estados Unidos é um forte indício do alinhamento de Jair com Eduardo nos atentados à soberania nacional. É como se eles compusessem o mesmo complô contra o Brasil. Vamos ler um trecho em que o Alexandre de Moraes destaca esse aspecto. As graves condutas ilícitas demonstram que Jair Bolsonaro está atuando em conjunto com seu filho Eduardo Bolsonaro nos atentados à soberania nacional, com o objetivo claro de interferir no curso de processos judiciais, desestabilizar a economia e pressionar o Poder Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, as condutas praticadas por Jair Messias Bolsonaro se alinham ao modus operandi do seu filho Eduardo, incorrendo na possível prática de crimes previstos no Código Penal, e aí ele passa a listar esses crimes. Muito firme, muito forte a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele também destacou que as medidas cautelares, que eu citei agora há pouco, são necessárias para evitar a fuga de Jair Bolsonaro, e aí a gente tem um trecho 3, um pouco menor, terceiro trecho em destaque da decisão do Alexandre de Moraes. Podemos colocar aqui na tela também, por favor, que deixa eu ler aqui, eu vou pegar aqui o óculos e ler, porque acho que a gente não tem para colocar no telão esse especificamente. Mas diz o seguinte, temos, a situação descrita revela a necessidade urgente e indeclinável, apta para justificar a imposição de medidas cautelares que possam assegurar a aplicação da lei penal e evitar a fuga do réu. Então, o Supremo sabia que o Jair Bolsonaro estava se preparando para fugir para uma embaixada. Laura, a decisão a essa altura, como a Ilô já disse aqui para a gente, não é só do Alexandre de Moraes, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não é isso? Sim, Rodrigo, a primeira turma do STF formou maioria para endossar a decisão do Alexandre de Moraes. Os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino já se manifestaram no chamado plenário virtual. A gente separou aqui 2 trechos do voto do ministro Flávio Dino. Ele começa assim, abre aspas, esta coação assume uma forma inédita, o sequestro da economia de uma nação, ameaçando empresas e empregos, visando exigir que o Supremo Tribunal Federal pague o resgate, arquivando um processo judicial instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República sob a regência exclusiva de leis brasileiras. Esse sequestro certamente merecerá muitos estudos acadêmicos por seu caráter absolutamente esdrúxulo. E o Dino continuou-se assim, abre aspas, é explícito que se cuida de intolerável estratégia de retaliação política que afronta a soberania nacional ao constranger as instituições públicas brasileiras, incluindo este Supremo Tribunal. Rodrigo. É isso, Laura. Para quem chegou agora, só para entender bem, Alexandre de Moraes tomou a decisão inicial, mandou fazer busca e apreensão, mandou colocar a tornozeleira. E agora o Zanin já confirmou e o Flávio Dino confirmou a decisão do Moraes com um voto um pouco mais detalhado. A Laura acabou de trazer esse voto aqui, o principal trecho, em que o Flávio Dino acusa a família Bolsonaro, na verdade, de praticar um sequestro, cobrar sequestro, agindo como sequestradores, bandidos, organização criminosa, é o que disse o Flávio Dino no seu voto, em que confirma a decisão tomada por Alexandre de Moraes. Ao determinar a aplicação de medidas cautelares contra o ex-presidente Bolsonaro, o ministro Moraes citou quais os crimes cometidos pelo líder da extrema-direita golpista, o réu Jair Bolsonaro. Está aqui na nossa tela. Quais são os crimes de Bolsonaro nesse caso? 3. Coação no curso do processo, obstrução de justiça e ataque à soberania nacional. Somadas as penas máximas desses crimes, a punição pode chegar a 20 anos de prisão. É importante ressaltar que essas penas não têm nada a ver com o outro julgamento pela tentativa de golpe de Estado. Isso aqui é só pela tentativa de embaralhar o processo judicial. Então ele vai tomar 30 anos no julgamento que vai acontecer agora em setembro e deve responder por esses 3 crimes e por causa deles está de tornozeleira eletrônica com um pezinho na cadeia o Jair Bolsonaro. Laura, além das medidas cautelares, importante a gente destacar que houve busca e apreensão na casa do Jair Bolsonaro. O que foi que eles encontraram na casa do Jair, Laura?
Rodrigo, durante essa ação da PF na casa do Bolsonaro em Brasília, foram apreendidos vários itens. A gente trouxe aqui uma arte para mostrar. 14 mil dólares em espécie, 8 mil reais em espécie, um pendrive que a gente ainda não sabe o que tem, qual é o conteúdo, e uma cópia da petição da Rumble, aquela rede social americana, contra o ministro Alexandre de Moraes, e o celular do ex-presidente Jair Bolsonaro, Rodrigo. É isso, são apreensões importantes, Laura. Eu destacaria esse pendrive, é importante, a gente ainda vai tentar saber o conteúdo desse pendrive, né? Claro, a Polícia Federal está abrindo a essa altura, e saber por que ele tinha 14 mil dólares em casa. Então essas apreensões são fundamentais. A qualquer momento a gente pode ter mais informação sobre esse primeiro item aqui, ó, 14 mil dólares em espécie. O Bolsonaro na coletiva diz, todo mundo guarda dólar em casa. Bolsonaro? Eu nunca tive mais do que 200, 300 dólares em casa. O que é isso? Laura Couto tem mais informações que chegaram agora, né, Laura, da nossa equipe, é isso? Rodrigo, uma apuração exclusiva da nossa repórter Juliana Dalpiva. Os 14 mil dólares encontrados com o Bolsonaro foram sacados pelo ex-presidente da sua própria conta. O dinheiro veio das doações via Pix de apoiadores do Bolsonaro daquela campanha de apoio financeiro que ele promoveu em 2023. O dinheiro vivo foi encontrado no escritório da casa do Bolsonaro e outra parte foi encontrado na gaveta de cuecas do quarto dele. Então agora é o famoso dólar misturado com as cuecas, não era propriamente na cueca, mas com as cuecas, os dólares do Jair Bolsonaro. A apuração da Juliana Dalpiva, que logo mais no N2 vai trazer mais detalhes sobre essa apuração. Obrigado por adiantar para a gente, Laura. Eu queria destacar um outro ponto aqui, olha. Tá já no site, ó. Aqui é rápido, hein? Eu não estava nem sabendo. O nosso site, manchete, para quem está nos acompanhando só por áudio, atenção, olha a manchete aqui na tela. Bolsonaro guardava dólares na gaveta de suas cuecas. Os saques foram fracionados. Parte do dinheiro estava no escritório e outra na gaveta, onde o ex-presidente guarda as suas cuecas. Tá aí. Apuração da Juliana Dalpiva, daqui a pouco ela traz mais detalhes. Os repórteres do ICL, em Brasília, Guga Noblar e Heloísa Vilela, cobraram Bolsonaro após a medida cautelar, né, depois que ele colocou a tornozeleira eletrônica, participando, tanto o Guga quanto a Elô, da tumultuada entrevista coletiva concedida pelo ex-presidente. A Heloísa Vilela teve um certo momento que colocou o Jair Bolsonaro contra a parede e ele não esperava por essa, perguntando sobre o pendrive encontrado no banheiro. Vamos ver um trecho curtinho e depois a gente vai mostrar outros trechos. Primeiro trecho da entrevista. Que pendrive era esse na casa do senhor, no banheiro da sua casa? Que pendrive era esse no banheiro da sua casa? Não faço a menor ideia, e agora à tarde ele já falou um pouquinho mais. Vou perguntar para a Michele, já querendo empurrar para a Michele Bolsonaro, como se o pendrive fosse dela e não dele, Jair Bolsonaro. Ele também levantou a hipótese de que fosse plantada essa prova pela PF. Ele disse, olha, eu vi um agente indo no banheiro, de repente ele volta com esse pendrive na mão. Bolsonaro está insinuando que os agentes da Federal plantaram um pendrive no banheiro dele? Pelo menos tentou sair por aí e depois jogou para a Michele essa questão do pendrive. De repente também não tem nada nesse pendrive. O que tem é muito meme falando sobre esse pendrive, qual o possível conteúdo do pendrive. A Heloísa Vilela também perguntou, e aí eu achei o trecho mais importante da entrevista coletiva. A Heloísa Vilela perguntou sobre a minuta golpista que o Bolsonaro ajudou a escrever e sobre ela conversou com chefes militares. Vamos ver esse trecho da entrevista, vamos lá. Trabalhou a minuta golpista? Editou Você viu a minuta golpista? Você viu? Você viu a minuta golpista? Não viu? Nós pedimos, não tem. O que foi falado foi estado de sítio. O que é estado de sítio? Você convoca os Conselhos da República da Defesa, depois manda esse projeto para o Congresso decidir se você pode ou não assinar o decreto. Mas tem que ter um motivo, o país estava em paz. Foi convocado o Conselho? Não, mas para que pensar nisso? Não posso pensar? Você quer criminar o meu pensamento? Não, o pensamento não. Você chamou os comandantes militares para discutir a ideia. Sempre conversei com eles, desde quando era deputado. Ô, presidente. A Heloísa fala assim, para que pensar em estado de sítio se o país estava em paz? Ele fala, você quer incriminar o meu pensamento? Ela fala, não é pensamento não. O senhor se reuniu com chefes militares para tratar dessa minuta golpista e isso ele não nega porque tem provas e tem testemunho de que houve estas reuniões.
Depois dessa entrevista coletiva, o ex-presidente, felizmente, né, foi para a sede do PL, o partido dele, e disse a jornalistas que nem sabe o que tem lá nesse pendrive, aí jogou para a Michelle, etc. A ex-primeira-dama se pronunciou de forma discreta sobre a ação da PF hoje. A Laura Couto tem mais repercussões da família Bolsonaro. Laura. Rodrigo, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou um versículo bíblico nas suas redes sociais depois dessa operação da Polícia Federal contra o seu marido, Jair Bolsonaro. A gente tem aí na tela, mas para quem está nos ouvindo, a passagem bíblica escolhida pela Michelle diz o seguinte: Senhor, te amarei e te louvarei por todos os dias da minha vida. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Esse é um trecho do Salmo 33 e a publicação foi feita no Instagram da Michelle. Os filhos do Bolsonaro também se pronunciaram. O senador Flávio, filho mais velho do ex-presidente, chegou a sugerir para o Donald Trump suspender o tarifaço e substituir por sanções individuais. Ele publicou isso aqui no X dele, na conta do X, o antigo Twitter. O justo seria Donald Trump suspender a taxa de 50% sobre importações brasileiras e meter sanção individual em quem persegue cidadãos e empresas americanas, viola liberdades, usa o cargo público para violar direitos humanos e implodir a democracia de um país para satisfazer o seu próprio ego. Depois ele apagou a publicação. Rodrigo, eu acho que não pegou muito bem entre os bolsonaristas. O Eduardo Bolsonaro, o filho exilado do Bolsonaro, também deu entrevista. Ele deu entrevista para o programa do Steve Bannon, chamado War Room, Sala de Guerra em português. A entrevista foi no X. O Bannon é o grande ideólogo da extrema-direita nos Estados Unidos. O Eduardo disse o seguinte: ele disse que o Jair sofreu uma humilhação e que Alexandre de Moraes está desafiando o pai dele na frente de todos. Ele ainda chamou Lula de criminoso e gangster. A gente vai ver aqui um trecho que separamos da entrevista. Ele disse, abre aspas, o lado bom disso é que Moraes está mostrando que é o ditador. Lula é um problema, agora ele é um gangster, mas Moraes está pulando na frente de todo mundo e quer que tudo seja visto, que toda a atenção seja dada por ele. Por que Bolsonaro não pode usar redes sociais? Por que ele agora tem que usar tornozeleira eletrônica? Por que tudo isso? O Eduardo Bolsonaro ainda pediu para que os Estados Unidos mandem uma resposta ao Brasil. Ele disse, abre aspas, é muito urgente que os Estados Unidos, o país da liberdade, mandem uma resposta para esse regime. Não deixem que o modelo de censura brasileiro ou lawfare brasileiro seja exportado para outros países. Rodrigo. Muito bem, Laura. Teve muita repercussão, muitas postagens da turma da extrema-direita. Depois no ICL Notícias segunda edição nós vamos mostrar toda essa repercussão. Ciro Nogueira postou, o Tarcísio manifestou apoio ao Bolsonaro, Sóstenes Cavalcante, o pessoal do PT também, né? O Lindbergh Farias postando, grande dia, o dia em que o Bolsonaro vai colocar tornozeleira eletrônica, e foi uma chuva de memes. Uma chuva de memes na internet. Eu vou mostrar só o primeiro deles aqui, esse que está circulando bastante, se a gente puder colocar aqui na tela, o primeiro da nossa lista aqui dos memes da tornozeleira. Ninguém solta o tornozelo de ninguém. Ninguém solta o tornozelo de ninguém. Foi daí para frente. Depois a gente tem outros, né? O Alexandre de Moraes colocando a tornozeleira, o Lula, a famosa imagem do Lula olhando a televisão, o Bolsonaro chorando. Então, é uma sequência de memes. Aí, ó, o Alexandre colocando a tornozeleira no Jair Bolsonaro, que, como a gente disse desde o começo do programa, tá com um pezinho na cadeia, a internet se diverte, Brasil is not the house of Mother Joana. É mais ou menos o resumo do que os brasileiros sentiram nesta sexta-feira em que Bolsonaro colocou a tornozeleira eletrônica. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes. Laura, a gente vai voltar depois no N2. Obrigado pela parceria nessa semana, que terminou de forma assim forte nessa sexta-feira. Obrigado, Laura. Obrigada, Rodrigo. Sextou. Boa tarde para todo mundo. É isso, sextou. E, gente, o ICL com uma audiência espetacular, eu quero agradecer demais. E você, aguarde aí. Estão chegando novidades. Dia 27 de julho, 8 horas da noite, ICL Eterno. O Eduardo Moreira vai fazer esse grande anúncio. Não é o anúncio de uma ação, é um conjunto de ações que muda de patamar o trabalho da gente aqui no ICL. É no jornalismo, é no entretenimento e também na educação. Mas o que são essas ações? A gente não pode revelar muita coisa. Tem várias ações para internacionalizar o ICL e deixar cada vez mais forte, e a colaboração também da nossa comunidade cada vez mais presente, para fortalecer o nosso jornalismo. Você vê como é importante num dia como hoje. A cobertura que você teve aqui foi diferente, não acha em outros lugares. Como é que você participa desse lançamento do ICL Eterno? Você clica, por favor, iclurgente.com.br. Clica não, digita iclurgente.com.br. Ou então, move o seu celular até aqui o QR Code que está aqui na tela, abre um campo ali que você vai só digitar o seu e-mail.
E no dia 27 a equipe do ICL te avisa pelo e-mail. É hoje que o Eduardo Moreira vai anunciar o que é o ICL Eterno. Pessoal, sextou em grande estilo, daqui a pouco eu tô lá no N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá e toda a nossa equipe. O ICL Urgente volta na segunda-feira. Obrigado, valeu! 5 anos atrás, o Brasil conheceu o projeto mais revolucionário de educação, uma utopia, uma possibilidade de todos no Brasil poderem estudar com os melhores professores e professoras do mundo. Chegou a hora de voar mais alto. Dia 27 de julho, o chão vai tremer. Um novo capítulo da história do ICL, o mais ousado e revolucionário, vai ser anunciado. E a gente vai inaugurar um novo paradigma na educação, no jornalismo e no entretenimento. Se você é aluno ou aluna do ICL, do Investidor MES, do Empreendedor MES, da nossa pós-graduação ou do PEX, isso não é um convite, é uma convocação. São mais de 300 pessoas envolvidas na construção desse que é o novo e mais revolucionário capítulo do ICL. Eu vou anunciar as novidades no dia 27 de julho e não vai ficar pedra sobre pedra. Novidades revolucionárias que nunca foram anunciadas em lugar nenhum do mundo. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.